Aí, parabéns, você está começando agora na terceira parte do nosso estudo, crescimento da igreja e do cristão, né? Crescimento da igreja e do cristão. Então, bom estudo, que Deus te abençoe. Vamos em frente. Aí agora nós chegamos no nascimento, né? Você já foi concebido, você já passou pelos 9 meses de gravidez, a pessoa, né? Quando eu digo você, eu estou me referindo ao ser humano, né? Passou por esse processo, tá? E agora então ele vem à luz. A pessoa nasce. Nasceu uma criança, nasceu um bebê. Como é que é agora a vida desse bebê? Esse bebê continua numa dependência total da sua mãe. Tá? Mas não agora aquela dependência do cordão umbilical. Agora ele passa por um processo de dependência, mas dependência dos cuidados, dependência para receber alimentação, a mamadeirazinha, né, o chucazinho para beber, uma aguinha e tal. Então esta criança, ela agora continua dependente da mãe, mas ela já nasceu. Ela agora, a mãe pega no colo, já não está mais carregando na barriga, mas no colo, outras pessoas compartilham, outras pessoas abraçam, outras pessoas dão carinho, né? Mas essa criança, ela já veio à vida, ela já está no mundo vivendo no meio dos seus parentes ali, pai, mãe, irmãozinho, irmãzinha, já está ali vivendo ali, tá? Até que ele vai desenvolvendo, essa pessoa vai desenvolvendo e aí começa a querer andar. E quando ela começa a andar, ela vai dando o quê? Ela vai dando seus primeiros passos e é muito natural que as pessoas, ao darem os seus primeiros passos, que elas caiam. Né? Elas vêm, tropeçam. Bota aí, imagina aí uma criança andando, né? Uma criança agora iniciando a sua trajetória, um bebezinho. Né? A mãe dá a mãozinha e vai carregando a criança e de repente a mãe solta a mão. Quando solta a mão, a criança dá 1, 2 passos e daqui a pouco ela, pum, cai no chão. Né? Então, é muito normal, é muito natural que quando você começa a sua caminhada, o bebê, o homem natural, e que ele tem algumas quedas. Né? E a mãe está ali por perto ali para que ou ele não caia, ou que se cair, para não se machucar. O homem espiritual é semelhante, né? Porque depois dele tomar uma decisão, né, a decisão ela passa por aqui. Agora ele vai colocar essa decisão em prática. Ele vai lá na frente, num culto, numa igreja, ou procura um irmão e fala, olha, eu quero aceitar esse Jesus, como é que eu faço? O irmão vai explicar para ele como é que ele ora, como é que ele fala. Aquele momento é o momento da decisão, é o momento do nascimento de uma nova criatura. Acabou de surgir uma nova vida. Né? E agora? Agora esta nova criatura continua dependente. Agora não só do evangelizador, ou talvez não mais do evangelizador, mas ele agora é dependente do corpo da igreja. O corpo da igreja tem a responsabilidade de abraçar, de tratar, de cuidar. Não é verdade? Lembram-se da conversão de Paulo? Né? Quando Paulo se converteu, né? O irmão que recebeu Paulo pela primeira vez agora como um convertido a Jesus Cristo, pegou ele para levar ele aonde? Levou ele até a igreja, aonde se reuniam os irmãos. Para quê? Para a igreja abraçar a Paulo. Claro que no caso de Paulo nós tivemos problemas sérios lá, que nós não vamos abordar aqui nesse vídeo. Numa outra oportunidade nós vamos trabalhar nessa conversão de Paulo e na chegada de Paulo à igreja. Como foi que os irmãos, os outros discípulos, receberam Paulo? Se é que receberam. Né? Tivemos problemas ali, tá? Mas na verdade não é para ter esse tipo de problema, é para quando a pessoa ela vem para o novo nascimento, ela entra na igreja, para a igreja abraçar, para a igreja tratar, para a igreja curar, cuidar, sabe? É o trabalho da igreja, gerar vidas, crescer e multiplicar. Esse é o trabalho da igreja. Essa é a razão de ser da igreja. Para isso que eu mostrei. Eu estou falando aqui para você desde o início do vídeo sobre o crescimento da igreja. Ok? Bom, então
ele depende da igreja. Depende de mais quem? Ele depende de um discipulador. Tá? E quem é esse discipulador? Aí depende da estrutura da igreja. Dependendo da estrutura da igreja, né, e de quem for orientado ou determinado para poder ser a pessoa responsável pelo zelo, pelo cuidado daquele novo crente, daquele novo bebê que acabou de nascer. Pode ser o pastor da igreja, pode ser um evangelista, um pastor auxiliar, um pastor presidente, pode ser um líder de célula, depende da estrutura da igreja, depende de como aquela igreja funciona, a sua forma de governo, né? Porque as igrejas elas são independentes, cada igreja tem uma estrutura e uma maneira de trabalhar, mas é fato de que Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então alguém precisa se responsabilizar para se discipular esta criança, não é isso? Provérbios 22, versículo 6, ele diz assim: olha, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele crescer ou envelhecer, ele não se desviará desse caminho. Então essa é uma responsabilidade, alguém precisa cumprir esse papel, ensinar esta nova vida, esta nova criatura no caminho que ela deve andar, que é o caminho da palavra, né? O caminho de Jesus. Aquele que crê em Jesus deve andar nos caminhos que ele andou, deve pisar as pegadas que ele pisou, né? Então alguém precisa orientar esse novo crente. Quem vai ser na igreja? Aí depende. A igreja de cada casa é um caso, as igrejas locais têm sua forma de governo, não é isso? Bom, então lá na sua igreja pode ser o pastor, pode ser um presbítero, pode ser um crente maduro. O importante é que seja uma pessoa que esteja à frente, que tenha como passar. Olha, eu pisei, uma pessoa que está um passo pelo menos à frente, né? Porque você pode dizer, olha, eu pisei aqui e não afundei, então você pode pisar também. Agora, a pessoa que ainda não pisou ali, vai os dois juntos. Né? E será que aquela areia ali vai aguentar nosso peso? Vamos pisar para ver, né? Só que a areia é movediça, né? Aí desce os dois. Não é isso? A areia movediça, os dois. Tá? Então não é isso que é o ideal. O ideal é que seja alguém que tenha um pouco mais de maturidade, no mínimo, para poder cuidar, zelar que aquela pessoa nova, que aquele bebê novo, que ele não tropece, que ele não caia. Ok? As quedas, elas são naturais. Assim como o homem natural, quando ele começa a caminhar, ele tem a sua queda. O homem espiritual é muito comum, é muito comum a gente ver pessoas também tendo suas quedas. A igreja recebe todo tipo de pessoa, pessoas que vêm com vícios, e vícios diversos, né? Você tem vícios em droga, você tem vício de cigarro, você tem vício de bebida, você tem outros tantos vícios, né? A lista é enorme, você pode pensar em qualquer tipo de assunto, que tem viciado em jogo, não é? Tem viciado em jogo. Então tem vários tipos de jogos. E essa pessoa, quando ela toma essa decisão e ela nasce de novo, tá? Naquele momento ela entende, ela sabe que ela precisa de uma nova vida, de uma nova forma de viver, um novo estilo de vida. Ela precisa recomeçar. E ela quer isso. Ela deseja isso. Mas nem sempre ela tem força para se manter aí. Então ela precisa de alguém para ajudá-la. Porque cair, a queda, assim como o homem natural, nos primeiros passos, ele cai, o homem espiritual nos seus primeiros passos. É muito comum que ele possa tropeçar e ele possa cair. Mas a Bíblia diz, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro o ajuda a levantar. Então precisa ter alguém, um discipulador, um responsável, para poder acompanhar, para poder estar junto. E se precisar de um suporte da igreja, que traga para a igreja aquela situação, aquele problema, para que a igreja possa abraçar, para que a igreja possa cuidar, zelar. Lembre-se que a pessoa, o bebê novo, ele chega, ele está conhecendo, ele não sabe quem é quem ali dentro daquele ambiente de igreja. Ele não conhece, mas o discipulador mais antigo, ele sabe com quem falar, dependendo da situação, do problema, que aquele novo crente, aquela nova vida precise da ajuda da igreja. O mais antigo, ele sabe aonde buscar, ele sabe em que porta bater. Toque, toque, toque. Preciso de ajuda, porque é uma nova vida que está precisando disso. Está precisando dessa ajuda. Está precisando desse socorro. Tá ok? Bom,
Depois dessa segunda fase do nascimento, tem a terceira fase. E qual é essa terceira fase? Terceira fase é a da preparação para a vida. Né? Depois que a criança adquire um certo tamanho, uma certa força, né? O que você faz? Você leva ela para a creche, depois vai levar ela para o maternal, depois vai levar ela para o ensino, o ensino de primeiro grau, depois você vai levá-la também para fazer um ensino médio, um ensino de segundo grau, tá? E até uma faculdade, dependendo, cada caso é um caso. Tem gente que sonha em fazer uma faculdade, tem gente que sonha em fazer um curso técnico para por aí. Cada pessoa é uma pessoa, não é? Então, mas você precisa prepará-la até aquele momento que ela projetou para a sua vida e que você ajudou essa pessoa a projetar. Você prepara o seu filho, né, quando nasce na família. A família fica, né, no passado, hoje eu não sei se